Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Tiago André Veríssimo, sou professor da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará. Tenho a satisfação de apresentar o trabalho chamado Poesia e Experiência, Pesquisa e Organização da Crítica e Tradução de Mário Faustino no Jornal do Brasil. No eixo História, Historiografia da Tradução, Retraduções, Ruptura e Cânone, do 5º Encontro Nacional de Cultura e Tradução, realizado pela Universidade Federal da Paraíba. Então, nesse trabalho, eu vou comentar um pouquinho, eu estou apresentando um texto do trabalho, que tem muitas informações, mas eu vou apresentar esse meu trabalho para que vocês possam ter uma ideia e a gente depois possa discutir um pouquinho sobre ele. Então, o objetivo de pesquisar uma página chamada Poesia e Experiência desse escritor piauiense, Mário Faustino, que teve uma vida muito breve, né, morreu aos 32 anos. O objetivo foi mapear as suas traduções desenvolvidas, sobretudo nos jornais. Então, na minha tese, primeiro, na minha dissertação de mestrado, chamada A Procura do Mário Faustino Tradutor, realizado na UFPA, eu mapeei as suas primeiras traduções, né? Quando ele começou, ele tinha 16 anos, por exemplo, em jornais locais, chamado A Província do Pará e outro era a Folha do Norte. Para complementar essa empreitada, digamos assim, esse empreendimento como tradutor, né? Mário Faustino era um poeta reconhecido, brasileiro, da década de 50. Para complementar esse trabalho de tradução, eu tive que ir atrás desses arquivos de tradução no Jornal do Brasil, que é um importante jornal de reformulação da imprensa nacional, em que ele tinha uma página chamada Poesia e Experiência, num suplemento dominical do Jornal do Brasil, que funcionou de 56 a janeiro de 59, né, a página do Mário Faustino. E era uma página dedicada apenas à poesia, né? E nesse sentido eu fui, digamos assim, mapeando essas informações graças à tecnologia, porque todo o Jornal do Brasil ele é digitalizado, né, na biblioteca digital da Biblioteca Nacional do Brasil, né, que é a Hemeroteca. Então, reconhecendo, primeiramente, que a tradução como um gesto de crítica, né, instrumento didático das sessões dessa página do Mário Faustino, a minha pesquisa, né, previu, na primeira parte, um levantamento bibliográfico das traduções, uma vez que mesmo reunida em parte em edições diferentes, a partir dessas datas, né, de 60, 68, 83, 77, 85, 85 e 2004, esses percursos tradutórios não estavam organizados de acordo com as sessões para as quais elas foram criadas. Então, eu primeiro fiz uma pesquisa bibliográfica para saber se essas traduções publicadas primeiramente no jornal, como é que elas tinham sido republicadas, digamos assim, em livro, né? Uma vez que os objetivos são diferentes, né? Os objetivos do jornal eram diferentes. E aí, sobretudo que esses livros tinham uma conotação de antologias, né? E aí eu fui, então, depois disso, fui mapeando. Então, para chegar a essa noção, primeiro mapeei todo o suplemento do Jornal do Brasil, como eu falei, é disponível na Hemeroteca da Biblioteca Nacional, que é parte integrante da Biblioteca Nacional Digital, né? E aqui eu vou pular essa parte, porque eu faço uma menção à necessidade, à importância do investimento público em relação à digitalização dos arquivos, né? Que é essa fonte primária, que é super importante para a pesquisa acadêmica, né? Então, do porte desse material, né, de jornal, que funcionou de 23 de setembro a 11 de janeiro de 59, quando saiu a última página, ele trata-se, então, de um material em 105 edições, contendo várias sessões dedicadas apenas à poesia, né? Então, Mário Faustino publicou 105 edições nesse período de 2 anos e meio, mais ou menos.
Então, depois de fazer todo esse mapeamento, eu organizei essas publicações de crítica de poesia e tradução que estavam fora de sessão, resultando de um material divulgado, às vezes, na primeira página do suplemento literário. Então, é preciso também destacar que, nessa época, existiam os grandes suplementos literários, né, em que assumiu uma função de diálogo com um leitor de jornal. Depois disso, de mapear de todo desse levantamento, a segunda etapa da pesquisa foi a organização desse material, coligindo primeiro os textos de crítica de poesia brasileira e portuguesa, que eram chamados Poeta Novo, O Melhor de Português, A Poesia em Dia, A Evolução da Poesia Brasileira, tá? E os textos publicados fora de sessão. Então, só para vocês terem uma ideia, o Mário Faustino tinha uma sessão de poesia, e aí ele tinha a página, de poesia, e tinha várias sessões que faziam essa página em si, né? Então, tinha não só tradução, mas tinha divulgação de poetas também, tinha crítica de poesia, né? Tinha reflexão sobre o texto poético, né? E aí eu fui categorizando cada sessão dessa e organizando em que tipo classificando essas traduções, anotando, né? Só para você ter uma ideia aqui, olha, essa aqui é uma imagem de uma sessão chamada É Preciso Conhecer, em que ele publica um autor e sempre, na maioria das vezes, com uma pequena nota sobre o autor, sobre sua tradução, mas sempre lado a lado o texto original, né, de origem e a sua tradução. Esse aqui foi publicado na sessão É Preciso Conhecer, que era dedicada a poetas modernos, digamos assim, que eram pouco conhecidos no Brasil. E essa aqui é uma ficha catalográfica dessa publicação. Então, eu organizei dessa forma, né? Então, aqui é Antônio Artaud, um poeta francês, né? O poema original, o tradutor, a publicação era bilíngue, idioma francês, quantidade de poema, se era uma tradução direta, né? Era em versos, a sua data, a sessão do jornal, a publicação, né? Em jornal, a referência, a publicação em livro, o endereço digital, tudo isso vai em anexo na minha pesquisa de doutorado. Uma pequena descrição e se há ou não nota, né? Então, como vocês podem verificar, eu tentei reunir o máximo de informação sobre cada publicação. Então, se tornou um trabalho de fôlego muito grande, de mapear e levantar todo esse caminho, né? Como vocês podem ver aí. E aí, passando mais adiante, eu fui categorizando, como eu falei para vocês, né? Essa aqui dá para ter uma ideia, né? Fui criando tabelas para organizar. Então, aqui são cada sessão ou página e as suas respectivas publicações, a quantidade de publicação em cada ano. Então, você tem aí o Poeta Novo, que ele queria publicar novos poetas, né? Queria formar um público de leitor de poesia. O Melhor de Português, que pegava o que era melhor da poesia clássica, né? Não só publicada em Portugal, mas como também no Brasil. Poesia em Dia, o que estava se tratando da poesia, né, naquele momento no Brasil, resenhas, comentários críticos. Evolução da poesia brasileira, fazendo um recorte desde os primeiros textos, né? Desde o Brasil Colônia, né? Até os dias atuais. Ele não conseguiu dar conta de todo esse material, porque o trabalho foi finalizado antes do previsto. Né? Que reúne várias publicações fora das sessões, né? E vários balanços sobre poesia brasileira, a sua reflexão sobre o movimento da poesia brasileira, lembrando sobretudo da poesia concreta, que ele abriu um espaço muito grande para os poetas concretos de São Paulo, no Rio de Janeiro, ok? E essa segunda tabela eu tenho aí outros tipos de textos, diálogo de oficina, crítica, né? Antologia crítica, subsídio de crítica, eram textos que ele traduzia sobre a reflexão sobre o fenômeno da poesia, né? Então, há vários textos muito importantes. Né? Então, isso faz parte do projeto da parte do Mário Faustino, que é um projeto didático, né? Nesse sentido. Essa terceira tabela mostra muito bem aqui um outro percurso, que é muito interessante, que é o que eu me dedico mais, que são os textos de crítica e tradução de poesia junto. Então, essa página, essa seção Fontes e Correntes da Poesia Contemporânea, ela se dedicou a falar dos poetas modernos, no sentido de que
quais são os caminhos, quais são as nossas referências para a sua poesia, para a poesia da década de 50. Então, ele começa pesquisando um leque de poetas de vários lugares do mundo, fazendo um recorte de movimentos culturais poéticos, né? E sempre visando um apanhado crítico com uma tradução. Nessa sessão vão aparecer muitas traduções em prosa, porque ele só quer que as traduções elas aparecem muito como acompanhamento, né, para o leitor que está lendo aquela crítica, né? E aqui eu tenho outras sessões que são dedicadas à tradução específica de poesia em verso, né? Preciso conhecer, clássicos vivos são os clássicos de toda uma época. Pedra de toque são excertos de poemas, fragmentos de poéticos que ele acha essencial. Nessa sessão não há muita informação, né? É só um verso ou outro traduzido. E outras traduções que ele publica em várias partes dos jornais, né? A página contou com vários colaboradores, né? Como vocês podem ver, Augusto de Campos publicou vários textos na Poesia de Experiência, Haroldo de Campos também, Benedito Nunes, Décio Pignatário, Michel Debrun, que era um professor da época, estrangeiro, Ivo Barroso, né? Publicações em conjunto. Ele divulgava muito as publicações de Pound, né? Aí, nesse percurso ainda, eu organizei uma entrevista que ele deu para uma jornalista do Jornal do Brasil, uma reflexão que ele faz há um ano da sua Poesia Experiência, né? Poesia Experiência, um panorama que ele faz, né? Que é durante quase esses 3 anos, ele faz uma reflexão do seu trabalho crítico, né? Reuniu os textos que eram referentes à poesia concreta, né? Ele fala os poetas concretos antes da poesia concreta, ele faz uma seleção desses poemas. Você tem a poesia concreta e o movimento poético, porque ele faz uma crítica de muita lucidez em relação a esse movimento, né? Mesmo que ele não concorde, no sentido da sua própria prática poética, mas ele acha que é importante ter essas reflexões, esses momentos da história. Tem essa tabela de textos sobre tradução, né? São algumas notas sobre a tradução que ele faz, né? Aqui a gente pode ver notas sobre a tradução de poesia do Ivo Barroso, Camões Musicado, alguns livros que saem, né? Aqui são todos os textos que ele dedica a Ezra Pound. Ezra Pound é uma referência muito importante para a geração dele, né? Então, o Mário Faustino, que estudou nos Estados Unidos, veio com essa referência muito forte. Então, ele traduziu, por exemplo, esse texto aqui, antes de ser publicado, antes de começar a sua publicação de Poesia de Experiência, ele publica no suplemento dominical do Jornal do Brasil, que é organizado pelo Reinaldo Gerardin, um jornalista da época. Ele publica essa tradução, que é um texto do Pound sobre Camões. Ele publica numa sessão que é ensaio, uma sessão de ensaio. E aí ele faz várias referências, né? Ele faz aqui em fontes da poesia contemporânea, ele dedica pelo menos 8 textos a Pound, né? Traduz poemas do Pound. Então, o Pound foi uma referência significativa para a crítica de Faustino. Como se vê, ele dedicou em torno de 19 textos sobre o autor norte-americano. Né? Então, ele é muito importante ter essa visão. E tem textos dedicados a ele, outros, né? Tem textos sobre Mallarmé, importantíssimos, Apollinaire, né? Vários textos sobre o cubismo, por exemplo. A Saint-John Perse, que é um poeta da sua predileção. A Jorge Lima, tem vários textos, né, sobre Jorge Lima. Então, eu fui organizando e categorizando esses textos no sentido de entender melhor como é que era o percurso de tradução do Mário Faustino, né? Então, o Mário Faustino apresentou, nos quase 3 anos desse semanário poético, um panorama da poesia ocidental e nacional, apontando uma série de questões sobre o estado da poesia de sua época. Dessa série, os pontos mais pertinentes dizem respeito à função da página e da avaliação que faz da poesia brasileira. Então, ele acredita haver uma crise do verso, por exemplo, ao mesmo tempo que reconhece, ainda que que é necessário fazer um bom verso, pois não se pode abandonar o velho e a tradição por uma tecnologia móvel. Então, isso tem muito a ver com esse pensamento do Pound também, tá? Além disso, ele reunia um conjunto de aspectos vários para a compreensão do problema da linguagem poética, que resultava no pensamento crítico depois de um ano de sua experiência em poesia, né, que se trata de um ano de experiência em poesia.
E aí eu vou comentando essas noções, né? Então, a experiência, só para a gente, aqui é só uma síntese desse meu trabalho, a experiência da página pode ser descrita também como um roteiro de poesia em vez de disciplinas de um curso acadêmico do texto poético, cujos tópicos podem ser organizados primeiro pelos textos dedicados à poesia portuguesa, brasileira, né? em que a crítica era exercida por pequenas antologias. Segundo, com os textos de teoria da poesia, em que colocou em debate o pensamento sobre a linguagem poética, bem como traduziu e divulgou um conjunto de textos sobre teoria, prática e crítica do fenômeno, né, do fenômeno poético. Em seguida, a tradução de poesia, que são textos saídos de sessões, é preciso conhecer, clássicos vivos, pedras de toque, além de traduções publicadas fora das sessões, né, tanto em sua página quanto em outras partes do suplemento. Por fim, os textos de crítica de tradução de poesia, em que ele procurou discutir as fontes da poesia contemporânea a partir da poesia moderna ocidental, realizando, além de comentário crítico, tradução de poemas, geralmente em prosa, bem como nos textos publicados fora das sessões, né? Ou em resenhas publicadas numa página chamada Bibliografia. Então, Mário Faustino exerceu esse trabalho de mediador da cultura, da poesia, num grande jornal de circulação do Rio de Janeiro, que era referência para um debate muito intenso na época, sobre tudo que os escritores da época estavam ali dialogando com esses textos, dialogando com a literatura de sua época. Então, gente, eu queria apenas apresentar um pouquinho esse percurso para que a gente possa depois ter uma discussão nesse eixo temático do Incut, e a nossa discussão pode ser bem proveitosa. Eu agradeço o aceite do meu trabalho e espero que a gente possa desenvolver um bom debate no dia do evento. Então, um abraço e até lá.